Apocalipse capítulo 21, vamos ler do versículos 1 até 8. Vou dividir essa mensagem em duas partes, agora pela manhã à noite, se Deus permitir. Falando pela manhã sobre os novos céus, o novo céu e a nova terra, tentando focalizar no porquê da necessidade de haver um novo céu e uma nova terra. E à noite, se Deus permitir, nós vamos tentar entrar nos aspectos descritivos, o que Deus falar a respeito desse lugar, como será, e assim nós vamos tentar cumprir essa parte final do Apocalipse, ficando apenas uma última mensagem, que é justamente o encerramento do livro. Vamos ler então Apocalipse 21, de 1 até 8, a palavra de Deus diz: Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem, meus irmãos, por enquanto, a leitura da palavra de Deus, a expectativa do cristão, segundo a Bíblia, é pelo novo céu e pela nova terra. Nós lemos na liturgia do culto sobre o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13, que descreve, diz que no momento da segunda vinda de Jesus, quando o Senhor descer dos céus, o estrepitoso do estrondo, quando os elementos se desfarão abrasados, então, nesse momento, no dia de Deus, se inaugurará o novo céu e a nova terra. Não haverá um adiamento disso. Nós não conseguimos ver aqui um período intermediário, depois da segunda vinda de Jesus, até que venha o novo céu e a nova terra. A descrição bíblica é de um momento que se segue sem interrupção. O Senhor vem, o Senhor estabelece a separação dos ímpios e dos justos, o Senhor estabelece o juízo, o grande juízo final, e então há o novo céu e a nova terra. Nesse lugar, o novo céu e a nova terra, se cumprirão todas as promessas de Deus que porventura não tenham se cumprido até aquele dia. Grande parte das promessas do Antigo Testamento já se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Outra grande parte tem se cumprido na igreja ao longo dos séculos. E se alguma coisa faltar para se cumprir, se cumprirá no novo céu e na nova terra. Veja que nós temos os dois últimos capítulos de Apocalipse para falar sobre esse lugar. O lago de fogo também é mencionado, mas ele não é descrito. A preocupação de João, o próprio Deus que revelou o Apocalipse a João, não foi descrever o lago de fogo, mas sim o lugar que os crentes vão viver. O novo céu e a nova terra. Porém, observe que são descrições não literais. Nós não devemos olhar para as descrições do capítulo 21 e 22 de Apocalipse e esperar encontrar exatamente os aspectos literais do futuro. Todo o Apocalipse é simbólico. Todo ele é uma linguagem simbólica. Símbolos conduzem a verdades. Esse é o ponto. Nós temos que procurar identificar as verdades que estes símbolos escrevem.
São palavras humanas, terrenas, desta era, para descrever o mundo vindouro. Não há linguagem no tempo atual suficiente para descrever o mundo vindouro. Portanto, as descrições do capítulo 21 e 22 ainda são descrições terrenas, humanas, desta era, deste tempo, para descrever algo que é, na verdade, indescritível. Por isso a descrição é simbólica, por isso esses símbolos todos, ruas de ouro, portas de pérolas, que nós veremos na sequência do texto, não porque sejam literais, mas porque eles transmitem um conhecimento, eles transmitem uma verdade para nós quando nós lemos. Como eu disse, eu vou dividir em duas partes, então eu quero falar agora brevemente sobre por que haverá um novo céu e uma nova terra. Basicamente, eu quero destacar 3 razões. Porque Deus vai renovar tanto a terra quanto o céu. E a primeira razão é porque a terra é importante. Muitos têm uma noção de um paraíso futuro, uma coisa etérea, uma coisa não corporal. Mas não é isso que nós devemos esperar no futuro. O novo céu e a nova terra será um lugar corporal. Eu estou evitando a palavra físico, porque ela tem outras conotações. Importante entender que esse lugar não é etéreo, esse lugar não é aquela ideia medieval, muitas vezes, né, de um lugar de nuvens, onde as pessoas vão ficar flutuando de alguma maneira, desocupadas por toda a eternidade. A terra é importante. Deus criou este mundo, criou esta terra perfeita. E nela Deus colocou o ser humano para habitar. E para ser um representante dele, de Deus, aqui nesse mundo. Quando o pecado entrou no mundo, então Deus amaldiçoou a terra, dizendo: maldita é a terra por tua causa, por tua culpa. Por que é que haverá a renovação da terra? Porque o próprio Deus amaldiçoou a terra. E Apocalipse 22 diz: não há mais maldição. Ou seja, Deus removeu, ou removerá deste mundo toda a maldição. O Senhor Jesus veio Ele próprio para restaurar o mundo. Por isso Ele é chamado de o Salvador do mundo. Não no sentido de ser o Salvador de todas as pessoas, porque não serão todas as pessoas que serão salvas. Mas o mundo será salvo. O mundo será restaurado. Porque tudo que é mal, de pecado, de queda, de corrupção, será removido desse mundo. Por isso que João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não necessariamente de cada pessoa sem exceção, mas da criação, da terra, do mundo de Deus. A terra é importante. Aliás, Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante, ele fala sobre uma expectativa da criação de ser restaurada, de ser renovada, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Fala que este mundo está sujeito à corrupção do pecado, não voluntariamente, mas por uma imposição. Claro, o pecado entrou no mundo, e como consequência disso, maldita é a terra por tua causa. Então toda essa natureza que geme, que suporta angústias, dores até agora espera entrar naquele estágio de perfeição para o qual foi feito. Assim nós devemos valorizar este mundo como o mundo de Deus, como o mundo que Deus fez. A terra é importante. Desde o início, o plano de Deus para o ser humano neste mundo incluía o trabalho, a família, o lazer e, acima de tudo, claro, o culto. Estas coisas continuarão no mundo vindouro. A diferença é que não haverá mais suor. Quando Deus fala para o Adão que ele precisará trabalhar para tirar
o sustento da terra, você vai suar. É um sentido de você vai sofrer, vai ser difícil, o trabalho é pesado, o trabalho é inglório, muitas vezes indigno, muitas vezes não dá os resultados que se espera. Planta boa semente, mas lá também nasce cardos e abrolhos, assim que Deus disse. O trabalho do mundo vindouro é um trabalho em que satisfaz, haverá satisfação total ao ser humano. Nós não seremos eternos desocupados, vagando de nuvem em nuvem, tocando uma harpa. Evidente que haverá espaço para louvor, para culto, mas tudo isso estará relacionado também ao trabalho, à função. Deus nos criou para fazermos coisas. Nós nos realizamos quando produzimos coisas. Dominar, ele disse, sobre os peixes, as aves, os animais, as árvores. Deus nos criou com funções. Na igreja não é diferente, quando ele coloca alguém no corpo, quando ele introduz alguém no corpo de Cristo, não é para ser um desocupado do corpo de Cristo, é para ser um membro, é para trabalhar, é para ter função. É uma regra de Deus. O novo céu e a nova terra não será diferente nesse sentido, embora será aperfeiçoado. A ausência completa de maldição, a ausência completa de sofrimento. O motivo pelo qual Deus renovará os céus e a terra. Porque a terra é importante. Ele não vai excluí-la pura e simplesmente dizer, isso aqui não serve para nada. Terra é importante. Continuará tendo seu papel no estágio perfeito de renovação. O segundo motivo, esse tem mais a ver com o céu. Os céus também precisam ser renovados. Eu sei que isso é um pouco estranho. O que é que Deus precisa renovar o céu? O céu já não é um bom lugar. Já não é um lugar legal. A presença de Deus, descanso. Por que o céu também tem que ser renovado? Eu disse que o mal, na verdade, teve seu início no céu. Foi lá. O anjo decaiu do seu estado de perfeição e se tornou um corrupto, se tornou um Satanás. É um título, não um nome, que significa adversário. Se tornou um diabo, também é um título, não um nome, que significa acusador. Neste lugar, nos céus, o mal, de certo modo, talvez Deus queira remover dos céus atual qualquer resquício disso também. Dos céus uma divisão. Os anjos eleitos permaneceram do lado do Senhor, os anjos rebeldes, pecando, e mais tarde sendo expulsos deste lugar. Em Colossenses 1, verso 20, há uma misteriosa declaração que diz que o sangue de Cristo restaura todas as coisas na terra e no céu, de algum modo. Os céus também sofreram o efeito da redenção beneficamente, positivamente, garantindo, por um lado, que o povo de Deus, após a morte, enquanto espera a ressurreição, possa estar em espírito neste lugar, no céu, pelo sangue do Cordeiro. O céu também precisa de renovação. Mas o principal motivo não é nem esse. O principal motivo pelo qual Deus renovará o céu também tem a ver com o grande propósito de Deus de habitar com o ser humano. De trazer o ser humano para perto de si. E, geralmente isso é feito não o ser humano indo até Deus, mas o contrário. Deus vindo até o ser humano. Veja que a descrição do capítulo 21 e 22 é dos céus
separação dos céus tem um objetivo: tornar esses dois lugares um só lugar. Tornar essas duas instâncias, por assim dizer, uma corporal, a terra, a outra não corporal, o céu. Lugar onde a carne e o sangue não podem entrar. Né? A carne e o sangue não podem entrar nesse lugar. Pura e simplesmente. Mas agora, esses dois lugares, a terra corporal, o céu não corporal, se uniram. Esse é o sentido de remover toda e completamente a maldição. É aqui que o novo céu e a nova terra vão ter um passo além do Éden. Um passo adiante do Éden. Por isso que não a pura e simples volta ao Éden. É o ir além. Porque no Éden estava lá o ser humano e Deus vinha na viração do dia para conversar com o ser humano. Você ainda tem o quê? Um certo distanciamento. Não há barreira. Deus vem, eles conversam. Tudo certo. Mas não há essa expressão aqui de habitará com eles. É isso que Apocalipse 21, 22 escreve. Deus habitará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. Isso se chama comunhão. Comunhão é a reunião em comum de dois aspectos ou mais que são separados. Terra e céu se unem em um só lugar. O novo céu e a nova terra. Hoje não há mais separação alguma. Isaías 66, verso 1 diz assim, mostrando a separação entre os dois lugares. Os céus são o meu trono. A terra, o estrado dos meus pés. Os céus, o trono de Deus. A terra, o lugar de pisa. É isso que é revertido no novo céu e na nova terra. Porque o trono de Deus desce à terra. Vou dizer, a terra sobe ao céu. Os textos físicos não importam. O que importa é dizer que há uma junção desses dois lugares. Que passam a ser não mais um lugar nem puramente corporal, nem puramente não corporal. Mas passam a ser um lugar que é ao mesmo tempo corporal e ao mesmo tempo espiritual. E aqui está a terceira razão pela qual Deus renovará os céus e a terra. É porque nós precisamos de um lar. Nós, os cristãos, os crentes, precisamos de um lugar para viver. E a terra não é hoje esse lugar. Por quê? Porque a terra não é apropriada para nós. Que já temos as primícias do Espírito. Que ansiamos por ser revestidos da perfeição. Este mundo para nós sempre será um mundo mesclado de alegrias e tristezas. É impossível aqui neste mundo enxugar dos olhos toda lágrima. Enxuga hoje, mas outra nasce amanhã. Resolve o problema hoje, mas amanhã terá outro. Nós precisamos juntar. Este mundo não é este. Mas nem mesmo, e aqui eu sei que é um pouco surpreendente, mas nem mesmo o céu é esse lugar. Porque uma pessoa que morre em Cristo hoje, seu corpo vai para o túmulo, seu espírito vai para o céu, se ele foi salvo em Cristo Jesus. E vai ficar lá no céu até o dia da ressurreição. Observe, está faltando alguma coisa. O que está faltando para essa pessoa que está lá no céu? O corpo. E o ser humano não foi feito para viver sem corpo. Tanto é que a separação do corpo e da alma é um significado bíblico de morte. E por isso morte é tão terrível.
terrível, por isso morte é uma maldição. Porque morte separa aquilo que não devia ser separado, o corpo e o espírito. Mesmo que o espírito vá ao céu e fique lá em repouso, esperando o dia do grande juízo, da segunda vida de Jesus, mesmo que ele esteja lá muito bem, mas não está completo. Falta. Nós precisamos juntar. E esse lar definitivo, eterno, não é este mundo, não é esta terra. E também não é o céu hoje, como está lá, onde as almas habitam o trono de Deus. O nosso lar é o novo céu e a nova terra. Porque nós não somos nem puramente corporais, nem puramente espirituais. Quero que você leia comigo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Ele vai falar, o apóstolo Paulo, sobre o corpo da ressurreição. Este corpo da ressurreição não pode habitar a terra atual. Não pode habitar o céu atual. Esse corpo da ressurreição precisa do novo céu e da nova terra. Você vai entender por quê. Verso 35 diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Pergunta do credo, né? Ué, como é que vai ressuscitar se o corpo foi destruído? Foi queimado, escreveu no mar? Resposta 36. Insensato. Você não tem nenhuma sensibilidade no faz de pergunta. O que semeias não nasce se primeiro não morrer? Então, o grão descer a terra para nascer algo muito maior. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, conforme lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Deus lhe dá corpo. A semente desce à terra, morre, por assim dizer, na terra, enterrada, depois ela cresce. É um corpo novo que Deus deu para ela. Há uma diferença substancial entre aquela semente da terra e aquele corpo que nasce depois. Embora aquele corpo venha da semente. Continuidade e descontinuidade. Ele continua explicando o verso 39. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Claro. Específica. Corpo, a carne, diferença. Também, aí começa a ficar interessante, há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do Sol, a gente está ilustrando a diferença entre esses corpos. Outra a glória da Lua, outras estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Isso é um exemplo disso para entender a ressurreição dos mortos. Pois assim também, verso 42, é a ressurreição dos mortos. Veja aí, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E aí, atente para essa expressão do verso 44. Semeia-se corpo natural. Corpo físico, essa é a expressão que ele está usando. Corpo carne. Ressuscita corpo espiritual. Corpo lá, corpo aqui. Qual é a diferença? Um é carne, um é físico. O outro é espiritual. Quais são? Portanto, o corpo que nós receberemos no dia da ressurreição não é uma coisa etérea, é um corpo. Mas não é físico igual ao atual. É do céu. É espiritual. Aqui está a junção. Nova terra, novo céu. Nós só podemos habitar esse lugar. O nosso corpo futuro tem propriedades corporais, portanto não pode habitar o céu de agora. Mas é espiritual, portanto não pode habitar a terra.
precisa desse lugar. Isso significa nós precisamos de um lar. Um lar onde nós poderemos habitar perfeitamente bem. Só lá, voltemos então, para finalizar, em Apocalipse 21, só lá nós estaremos livres de toda lágrima, no verso 4. Luto, pranto, dor, que as primeiras coisas passaram. Agora observe que o texto termina dizendo assim, verso 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abominados, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, eles não podem fazer. Não é o lar deles. É impossível ir para esse lugar. Quem manteve sua vida nessas práticas só vocês. O lugar apropriado é um lar que age no fogo do choro, a saber, a segunda morte. O novo céu e a nova terra é um lugar feito sob medida, apenas para aqueles que podem habitar. E mais não terão. Nem se sentiriam bem, embora eles não querem. Parece pensar, né? Uma pessoa que passou a vida inteira aqui nesse mundo, não quis saber de Deus, não quis saber de estar com os irmãos, não quis saber de louvar, de bendizer, de orar. Não é um lugar para ela. O céu, o novo céu da nova terra não é um lugar para ela. Mas é só um lugar, do lado de arte, o fogo do choro, para saber a segunda morte. Portanto, essas são as três razões pelas quais Deus renovará os céus e a terra. A terra é importante. Isso tem implicações para a nossa vida já aqui no presente. A terra não é descartável. Nossa vida aqui neste mundo não é uma vida de menos importância. Nós temos responsabilidades em todas as áreas, como ecologia, como economia, como política, como artes, educação. Todas as áreas. A terra é importante. É claro que nós esperamos uma nova terra, aperfeiçoada, perfeita, mas até lá, temos que ser fiéis no povo. Então, seremos colocados sobre o mundo. Em segundo lugar, os céus precisam de renovação. Talvez para que ele deve se existir com qualquer resquício da queda original, mas principalmente para que se una a terra, para que não haja mais separação, para que não haja mais distanciamento. Para que o trono de Deus esteja no meio dos homens, no meio do seu povo. E este é um lugar para nós habitarmos. Nenhum outro lugar perfeito para nós, quanto o novo céu e a nova terra. As portas de Deus, todos aqueles que não estão preparados para ir para esse lugar. E não tiveram fé verdadeira em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para chegar a esse lugar. Preferiram viver suas vidas à custa de satisfazer seus próprios desejos. Se tornaram, no texto, covardes. Veja que o primeiro aqui a ficar de fora são os covardes. O covarde é aquele que não assume, que não enfrenta, que não encara a si mesmo, que não reconhece seus pecados, que não reconhece a necessidade do sacrifício de Jesus. Esse é o grande covarde da história. E ele é um incrédulo, ele diz na sequência dos incrédulos. Incredulidade. O que mantém as pessoas fora do novo céu e da nova terra não são os pecados em si, porque os pecados podem ser perdoados. O que mantém as pessoas fora, manterá as pessoas fora do novo céu e da nova terra, covardia e incredulidade. Para ter mais coisas bem acompanhadas. Dominações, assassinatos, presas, feitiçarias, idolatrias, consequências de covardia. Feche sua cabeça, feche seus olhos, olhe o Senhor nesse momento.
que ter coragem de crer, coragem de ser um crente verdadeiro, aquele que vive responsavelmente aqui neste mundo, mas espera o novo céu, a nova terra. Deus amado, Senhor, o que fizeste todas as coisas perfeitamente bem. Porque não és Deus de improviso ou malabarismos, mas Deus que tem todas as coisas sob absoluta segurança de um propósito. Tu és Deus que tens nos chamado das trevas para a luz, brilha da face de Cristo Jesus. Concede-nos, ó Deus, continuemos seguindo o Mestre no meio das trevas, dos escombros deste mundo, rumo ao novo céu, à nova terra, lugar que o nosso coração anseia, pois que não há outro lugar que possa satisfazer completamente as nossas carências e necessidades do que este lugar feito sob medida para nós. Sejamos, ó Pai, verdadeiros crentes nesse mundo de trevas e escuridão, proclamando a mensagem salvadora de Cristo Jesus, confiantes sempre na esperança que nos foi prometida e que não pode ser negada, porque Deus que prometeu não pode negar-se. Glórias rendemos ao teu nome, exaltamos a tua majestade nas alturas, e esperamos o dia quando esta majestade das alturas também estiver aqui, plenamente nesse mundo. Deus habitará conosco. E nós, esta é a nossa esperança e é a razão da nossa